Como é que a gente vai para a igreja? A gente vem para a igreja sempre. Nós temos que vir com fome, com sede, com desejo. Nós devemos assim, ser aquela coisa, olha Senhor, não sei quem vai na igreja hoje, mas não vai ter ninguém com mais sede, mais fome do que eu. Amém? É assim que você vai a qualquer culto, qualquer coisa, porque a gente vai até Deus. Ontem eu estava meditando, Deus me deu um tempo à tarde, eu estava meditando, e ali algumas escolhas eu podia fazer, e eu disse, Senhor, eu quero sentar na tua mesa, eu tenho fome, eu tenho sede, eu quero, Senhor Deus, eu preciso de umas bênçãos aí, mas eu quero a tua presença. Aleluia. Foi na rua que eu fiz isso lá, e ali eu desejei muito ao Senhor. Então você pode desejar a Deus em toda parte. Você pode desejar em casa, no trabalho, você pode desejar a Deus no seu serviço, em todos os lugares. Em todos os lugares você pode estar desejando a Deus, e deve desejar. Porém, quando você vai à igreja, à casa do Senhor, você não pode ir de qualquer maneira. Não pode ir de qualquer maneira. Essa é a segunda parte aqui que eu vou ministrar hoje. Tá bom? Não vai de qualquer maneira. Não é o que o pastor Gilvan está querendo. Eu queria que você falasse sobre princípios de Deus para as nossas vidas. Mas quando você chegar, antes de entrar nessa parte, você tem que ir com fome, porque eu vou falar uma coisa para você. Se tiver uma mesa lá, e eu tiver muitos filhos, e eu tenho que fazer um monte de coisa, mas eu vou dar comida para o meu filho que está com fome primeiro. Então hoje no culto faltou a pastora Rosângela, pode ser que faltou o teclado, pode ser que faltou a sua alegria, faltou o seu bom humor, pode ser que tenha faltado bastante coisa para você hoje, e com certeza faltou, né? Mas você não pode vir ao culto sem contar que o Espírito Santo está neste lugar, e Ele veio para operar grandes coisas na sua vida. O Espírito Santo não depende do teclado, não depende do teclado, não tem isso na Bíblia. A gente acha assim, o Espírito Santo vai operar depois que do ministério de louvor, depois que o pastor fez a oração forte, depois que houver um jejum, depois que a onda vier, depois que os anjos abandonem. Não, o Espírito Santo vem conforme a fome e sede que estiver no seu coração. Então, como é curso de estudo, então eu vou falando essas coisas. Nunca chegue na mesa do Senhor com a barriga cheia. Você sabe o que é isso, né? Eu tenho umas filmagens aqui, vou colocar uma câmera assim, vou mostrar. Muitas vezes eu estou em cultos e a pessoa está com a barriga cheia. Meu Deus, não vai acabar isso logo não. Está aqui, está no celular, está ali, está em todo lugar, menos com o Senhor. Não é? Aí os irmãos ficam assim, meu Deus, está pegando fogo aqui. Você quer lá orar, você vai se esfriar. Você toca na pessoa assim, porque Deus não alimenta quem não tem fome. Você não vê isso na Bíblia. Deus não dá comida para quem não tem fome. Não tem desejo. Vim, batei. A Bíblia ela diz, batei. Abre essa porta, Senhor. Eu quero entrar. Abre, Senhor. Para quê? Peraí, deixa o louvor tocar. Não, abre a porta. Eu preciso da tua bênção agora. Abre. Tem uma palavra que diz, o juiz foi tão importunado que ele concedeu a bênção para aquela pessoa. Não é porque ficou repetindo a oração. Não é repetir a oração. É fome, irmão. Você sabe do que eu estou falando? Fome. Eu quero mais de Deus. Eu não posso ser, né? Eu quero me empazinar, me encher, me fartar na mesa do Senhor. Aleluia. Então nunca chegue com aquela cara de maracujá, de pastel, de caju e um monte de fruta murcha, né? Eu não quero mais saber, só se ele me tocar. Aí fica, pode esperar. Fica esperando ele te tocar, né? E a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe ainda. Existem coisas de Deus que você não sabe. Então quando você entrou no culto assim, entrou por aquelas portas, prepare-se. Você pode ser batizado no Espírito Santo, você pode falar em línguas, você pode ser cheio do Espírito Santo, você pode ser batizado com fogo, você pode ter visão,
revelação, porque você não está indo na padaria, você não está indo no mercado, nem está indo trabalhar, você está indo na casa do Senhor, aleluia. Na casa do Senhor tem coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. São os presentes de Deus que estão escondidos para aqueles que estão lá desejosos. Aí eu vou ministrar algumas palavras aqui, para você ver como às vezes nós incorremos em alguns erros. E eu ministrei outro dia sobre a honra, a primeira parte. Eu queria concluir com vocês, né? E eu queria comparar com vocês e dizer, olha, que a honra, deixa eu ver, eu até me perdi aqui, tanta coisa que eu escrevo, tem hora que parece sair até em línguas aqui. Ai, meu Deus, como é que eu vou interpretar isso aqui que foi colocado aqui, né? A Bíblia diz muitas vezes sobre nós honrarmos, né, a Deus. Muitas vezes ela vai falar de honra e honrarmos a Deus. A honra, ela é muitas vezes semelhante ao respeito. Ao respeito. E ao longo dessa jornada na nossa vida, nós perdemos o respeito a muitas coisas. É natural a gente perder o respeito, né? Você vê aquele menino que é bem criado, novo palavrão em casa, ele vai para a escola, vê aquele monte de gente falando palavrão. O que acontece? Ele começa a falar palavrão, chega em casa, começa a soltar aquele monte de palavrão também. Aí ele perdeu o respeito. O ambiente que ele está ali não é a escola, é a casa dele, e ele começa a falar. Então ele perdeu o respeito. Quando ele perde esse respeito, ele está desonrando aquele pai, a mãe, aquela família. Então isso é uma desonra. Eu estou falando de coisas que você conhece já. Você chega lá e está convivendo dentro de uma família, você está se esforçando para dar tudo aquilo que precisa, dentro das suas possibilidades. Às vezes a sua possibilidade não é suficiente, mas você tenta dar dentro das suas possibilidades. Muitas vezes você não é reconhecido, e quando você não é reconhecido, as pessoas dentro de sua casa, as pessoas na rua, na igreja e em muitos lugares, acabam olhando para você com desmerecimento, descrédito. E nesse descrédito que ele dá a você, geralmente ele é acompanhado da desonra. E nós precisamos entender, presta bem atenção. A Ana Aline estava com uma criança, está vendo a criança chorando lá? Essa criança está chorando, mas ela é uma criança que precisa ser o quê? Honrada. Ela precisa ser respeitada. Ela precisa ser, mas por vermos muitas vezes que é uma criatura insignificante, nós muitas vezes incorremos no erro de desrespeitá-la. Eu, como pastor, já desrespeitei muitas crianças. Desrespeitei ovelhas, desrespeitei pessoas, desrespeitei pai, desrespeitei mãe, no ministério, na minha vida. Desonrei muitas vezes com minha atitude de pai, a mãe, o professor. Tá bom? Eu não estou falando, eu estou falando da vida mesmo, de gente como eu e você. E às vezes nós não nos apercebemos dessa atitude. Então, quando você trata aquela figura como insignificante, a próxima coisa, a próxima atitude humana que vem em nós é o desrespeito junto com a desonra. Marido que não valoriza a sua esposa, o que acontece? Ele vem, primeiramente ele desrespeita, ele toma certas atitudes que são de desrespeito. E quando ele vai concluir, né, quando ele vai concluir essa caminhada de desrespeito, ele incide na desonra. Ele acaba desonrando a sua esposa. E aí nessa caminhada, ele acha que aquilo é uma coisa natural. É normal fazer isso, todo mundo faz isso, na escola todo mundo faz, na televisão todo mundo faz. Mas hoje eu quero falar uma coisa, um princípio da palavra de Deus para vocês. Então eu estou dando vários exemplos aqui de desonra, né? Que a gente acaba reincidindo. O filho acaba sendo ingrato muitas vezes, ele não vê o trabalho do pai, não vê o trabalho da mãe, e ele trata todo mundo bem, mas chega em casa e trata o pai e a mãe muito mal. Então ele trata com desrespeito e em seguida ele age com desonra.
desonra. Então eu gosto muito de dizer que o respeito e a honra são duas coisas que andam juntas. Quem não gosta de ser respeitado, né? Você chega lá, você está lá andando na rua, lá, você vai para o seu carro, aí para um policial, você fala, pronto, lá vem bomba, né? Ele já começa o palavrão, né? Se tiver uma gritaria, ele fala, para aquela lá, pi, 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 para você escutar esse palavrão. Aí já vez você para, outro dia eu parei, boa tarde, o senhor pode me dar, por favor, seu documento? Você fica até chocado, você fala, meu Deus, que é isso? É um guarda ou é um anjo? Né? Porque eu não estou acostumado com isso, né? E ele está lá tomando suas atitudes lá. Então, não é a maioria que está fazendo certo. Hoje são gatos que aparecem fazendo certo. E você precisa entender hoje, desta noite, em nome de Jesus, no seu coração. Você precisa entrar no seu coração, por mais duro que seja. Você precisa aprender o princípio da honra, que é um dos princípios mais valorosos que Deus tem para a vida de um homem e de uma mulher e da humanidade. Se você aprender esse princípio da honra, você muda completamente sua atitude, até com uma criança. Você vai olhar a vida de uma maneira diferente, as pessoas de uma maneira diferente, né? Então, o que acontece? A honra sempre vai acompanhada do quê? Do respeito. E o respeito está sempre junto com a honra. O pai fala assim, você não vai sair com aqueles meninos, fique em casa e eu vou sair. A pessoa sai, não obedece o pai, não obedece a mãe, faz as coisas erradas, depois é chamar na escola, e ele depois vai dar as desculpas dele, mas foi fulano que me chamou para aquela briga, foi cicrano que me chamou, não foi eu sozinho, estava todo mundo fazendo. Quem é o pai que não ouve isso na escola? Eu não estava sozinho, estava todo mundo fazendo. Mas naquela situação, o filho desonrou o pai. Quando o filho desonra o pai, você já viu algum pai dando risada? A gente ri, pai? Né? Ele faz uma coisa e você olha aquilo e fala, o que acontece? Nós nos entristecemos. O pai fica envergonhado. Então a gente passa o quê? Vergonha e fica envergonhado. Então eu estou dando várias situações daquilo tudo que acontece no dia a dia, e são infinitas situações. Pais que não honram os filhos, né? Não honram os filhos. A Bíblia diz que a gente tem que honrar os filhos também. Não é ser somente honrado, eu quero meu filho me lambendo, não. Eu preciso honrar os meus filhos, ter orgulho dos meus filhos, ensiná-los o que fazer. Mas pastor, e se o filho não dá o bom exemplo? Mas pastor, o senhor diz, eu tenho que honrar o meu esposo, mas se o meu esposo não dá um bom exemplo, ele não ser uma pessoa que não se comporta com ela, ele não se dá o respeito, é outro problema, é o problema do esposo, não é o seu. É o problema do filho, não é o seu. O seu problema é honrar. E honrar é respeitar. Associe sempre isso. Honrar é respeitar. Então, quando você tem uma liderança, ou você tem, por exemplo, um pai, um esposo que não é um exemplo, não significa que você tem que ficar lambendo, você tem que estar sofrendo. Mas você sabe que o princípio do Senhor é sempre respeitar e honrar. Aleluia. Glória a Deus. E um princípio maior de todos, que nós tornamos ele o menor, sabe qual que é? Honrar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Nós achamos isso impossível. Impossível. A gente suporta julgo pesado de esposo, julgo pesado de esposa, julgo pesado de filho. A gente vê filhos assim, dando um péssimo testemunho e arrastando o pai para longe, para tudo quanto é lugar. E a gente vê esse tipo de coisa e a pessoa faz. Mas quando é para o Senhor, a pessoa não faz isso, não honra, não respeita.
E eu quero pegar um exemplo aqui da Bíblia que está lá em Gênesis. E vou ler a história todinha. Mas eu vou pedir para o Danilo, por favor, tem um texto aí que eu queria... Não, desculpa, irmão. Abra lá em 1 Samuel, capítulo 2. 1 Samuel, capítulo 2. Depois a gente vai para o Gênesis. Vocês vão ver como que coisas pequenas que não acontece nada, vai lá, o filho faz, não, depois vai lá, filho, não, aí de repente o filho faz tanta coisa errada que o pai se torna conivente, uma família conivente. Então eu vou ler uma história aqui, se chama a história, deixa eu tirar uma dúvida aqui, Eli, você sabe quem foi Eli na Bíblia? Ah, graças a Deus. Eu já estava ficando, agora eu estou começando a respirar melhor, agora eu estou mais, eu já ouvi cada coisa, que não é brincadeira. Eu tinha um amigo que chamava Aminadab, eu falei, mas que nome é esse? Ele falou, já falaram para mim que esse nome tem na Bíblia. Eu falei, você não, um nome desse você não pesquisou? Na hora eu fui lá e abri e mostrei para ele, anos e anos na igreja, eu nunca tinha visto o Aminadab na Bíblia, que era amigo de Davi. Vamos lá, então vamos lá. Onde foi que eu falei? 1 Samuel 2, 12. Olha aqui o que eu vou ler. Cadê o... Cara, você põe lá para mim. Você põe na área. Ao meio da revista centralizada. Mas não, eu vou dizer o dedo. Deixa armada. Fica com a fica assim, entendeu? Quando eu falar sacar, você tum. Fica armado aí. Diz assim o texto, olha só. Os filhos do sacerdote Eli tinha um monte de filhos. Vários filhos, né? E olha o que a Bíblia diz. Os filhos do sacerdote Eli não prestavam. Já pensou? Você tem alguém assim, a filha do pastor Gilvan não presta. Ai meu Deus, só de falar já dói em mim. Né? Só de falar, não é isso que acontece. Mas meu Deus, já pensou alguém ficar falando que os filhos do profeta Eli não prestavam, os filhos do Marcelo, os filhos do Cristiano, nenhum prestava. É duro de ver isso, principalmente na Bíblia, né? Imagina como é chocante uma coisa dessa. Eles não prestavam e não se importavam com Deus o Senhor. Eles não obedeciam ao regulamento a respeito daquilo que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Então o que aconteceu com esses meninos aqui? Eles não respeitavam a Deus. Vocês lembram que eu falei para vocês? Quando você não respeita, o que você vai fazer? Você vai desonrar. O que esses meninos fizeram? Eles não respeitavam uma regra que era para ser feita dentro do templo. Então existia uma regra, uma maneira de se comportar dentro da igreja ou do templo e fazer, mas eles não respeitavam aquilo. E por eles não respeitarem, a Bíblia diz que eles não prestavam, não eram pessoas boas. Olha o que diz no versículo 17. Eu não vou ler todo o texto, não vou ter tempo. No versículo 17 diz assim: assim, os filhos de Eli tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas a Deus o Senhor. Então vamos lá, eles não respeitavam, eles tratavam de maneira indiferente as coisas de Deus, e a Bíblia diz que eles tinham desprezo pelas coisas do Senhor. Então, eu estou falando de Deus, né? Da desonra. Como é o comportamento de uma pessoa que desonra? Eu vejo filhos aí de irmãos que têm pais maravilhosos. Quando eles falam dos pais, eles falam dos pais com desprezo. Eu lembro de uma pessoa que foi muito bem falada para mim. Um dia eu fui naquela casa, o pai de família foi lá e sentou na mesa. A mãe fez um monte de bolo para mim lá, as comidas, várias comidas, e serviu a mesa assim, e trouxe o filho se sentou, e eu perguntei para o pai, que eu não conhecia, o que você faz? Ele disse que era pedreiro, ele mostrava várias obras,
E eles estavam comendo, tudo se divertindo, e o menino com um cara daqueles crentes que senta com maracujazeiro, sabe? Tão farto, tão panturrado. Sabe quando o cara, aquelas crianças que sentam na mesa, quer comer, não quer não. Tá cheio, sentou, aquela cara. E eu pensei assim, tem coisa errada aí, meu Deus. Aí então, quando tudo que o pai falava, ele fazia assim, balançava a cabeça. E eu fiquei olhando aquilo, e eu olhei e vi que aquele filho desprezava o pai. Na cabeça dele ele está certo. Sabe por que está certo? Porque quem despreza, quem não se importa, trata com desonra aquele a quem está ao seu lado. Presta bem atenção no que eu estou falando. Presta bem atenção no que eu estou ministrando aqui para vocês essa noite. Porque isso aqui vai servir para a sua vida inteira. Então ele não desprezava. E olha o que diz aqui, ó. Vou ler de novo. Assim os filhos dele tratavam com muito desprezo as ofertas trazidas do Senhor. E para o Senhor, o pecado desses moços era muito grave. Qual era o pecado desses homens, desses meninos? Era desonra. O pecado deles. Você fala, qual é o pecado? A Bíblia, você já viu? É difícil você ver na Bíblia. Eu vi uma vez alguém falando, Jesus falando uma vez, que quem pecasse contra o Espírito Santo não alcançaria a salvação. E esse outro aqui é o texto mais pesado que eu vejo, quando Deus olha para duas pessoas, para o ser humano, e diz: esse pecado é muito grave. É grave. Só quem é pai e foi desonrado por um filho sabe do que eu estou falando. Só quem é uma esposa que foi desonrada pelo marido sabe do que eu estou falando. Só quem é marido e foi desonrado pela sua família sabe do que eu estou falando. É uma dor que não tem palavras. E a Bíblia diz que esses dois rapazes, eles não se importavam com as coisas de Deus. E para Deus esse tipo de atitude era muito grave. É grave. Então, qual é o pecado que ele era? Eu não vou dizer para vocês que o pecado deles era ter não cuidado da oferta. O pecado deles não era não ter. O pecado deles é que eles não sabiam honrar a Deus na vida deles. E essas pessoas que não sabem honrar a Deus, elas sempre incidem no pecado da desonra. Sempre. São pessoas ingratas. São pessoas que estão sempre exigindo, querendo alguma coisa, mas são incapazes de dar, incapazes de oferecer. Tem essa característica, esse tipo de pessoa. A gente vê muito isso. E isso não tem nada a ver com pessoas ricas. Eu vejo mais isso acontecendo entre os pobres. Entre os pobres. Então, coisas que nós precisamos aprender. O que é o princípio da honra e o que é um pecado que é muito grave. Eu vou ler outro texto aqui, que está lá em Samuel. Esse aí você põe aí, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29. Olha o que diz no versículo 29, gente. 1 Samuel, capítulo 2, 29. Por que é que vocês olham com tanta ganância para o sacrifício e a oferta que eu ordenei que fossem feitos? Eli, por que você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem, comendo a melhor parte de todos os sacrifícios que o meu povo me ofereceu? Olha o que Deus falou para esse Eli, para o profeta, para o sacerdote, aquele que tinha que cuidar da honra. Aqui você coloca-se você, porque na sua vida tem coisas que Deus colocou para você, e à frente de você Ele colocou uma coisa mais importante ainda. Então ele vem aqui e diz aqui: Eli, por que você decidiu honrar o seu filho mais do que a mim? Então o pecado dos filhos dele era desonrar Deus, não foi? Qual foi o pecado dele?
Desonrar a Deus. Eles É, honram a Deus, mas você está me confundindo. Sua inteligência. Para com essa inteligência. Você está. Você que nem a pastora falou, você não fala mais nada. O pecado dele foi que ele desonrou a Deus. E como ele desonrou a Deus? Honrando mais os seus filhos. Quando eu chego na igreja e digo para uma pessoa, pensa quando a mãe olha para mim, olha para o pastor e diz, olha, o que você está fazendo está errado. Sabe por quê? Porque os filhos hoje, eles consomem a vida da gente. Consomem. O amor que a gente tem e a dificuldade que eles têm, consome mesmo. É necessário. Deus não está falando para você não cuidar do filho, relaxar, não. Mas há momentos na sua vida que você vai ter que aprender a honrar mais a Deus do que os filhos, do que marido, do que família. Há pecados que nós cometemos, né, diante de Deus, porque nós não o honramos mais do que honramos as outras pessoas. Por que você deixou? Eu fui fazer isso com ele. Por que você não vê? Porque eu fui fazer aquilo outro. Vou fazer aquilo outro. Aí, outro dia eu peguei o filho da Aline. Por que você não veio? Tadinho, era novo convertido, mas eu peguei pesado, mas melhorou. Foi até batizado com o Espírito Santo. Falei, por que você não veio tal dia? Ele falou, não, é que eu fui trabalhar de manhã, depois foi aquilo, e à noite eu estava tão cansado. Eu falei, você não colocou Deus em primeiro lugar. Aí a Aline falou assim, mas pastor, mas ele não colocou Deus em primeiro lugar. Agora você nunca mais faça isso. Tudo que você for fazer, coloca Deus em primeiro e o resto a gente vê se acontece. Aí saiu a Aline e eu falei, meu Deus, será que eu falei demais? Mas falei a verdade. É melhor a verdade que dói e liberta do que a mentira do agrado e do engodo. Ele falou, pastor, pode deixar daqui para frente, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. É até batizado com o Espírito Santo, não deu uma semana, estava lá, falando em línguas. Falando em línguas. Aí eu falo para vocês, meus irmãos, tem pessoas que passam a vida inteira e nunca aprenderam a colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Coloca o trabalho, coloca o dinheiro. Então, se você quiser aprender coisas de Deus, você precisa colocar Deus à frente de todas as coisas. Agora, se você quiser ser um empreendedor, quiser ganhar dinheiro, você vai procurar um coach, vai trabalhar mesmo, dobra, vai fazer um monte de coisa, porque quanto mais você faz, mais você vai ganhar. Esse é o estilo pagão de vida da igreja hoje, porque você já percebeu quando alguma coisa está errada na nossa vida, nós ficamos olhando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que pagar, que sacrifício eu tenho que fazer, quando na verdade, nós devemos aprender o princípio da honrar a Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus mais do que o seu trabalho, mais do que o seu filho. Mas, pastor, é possível isso acontecer? É. Porque quem ama Deus, aleluia, a Bíblia diz que Deus o amará e se manifestará a Ele. Aleluia. Pessoas que estão há anos na igreja, mas Deus nunca se manifestou a você. Nunca apareceu Deus. Você nunca ouviu a voz de Deus. Você não sabe o que está no coração de Deus. Você sabe o que está no coração da sua esposa, do seu filho, do patrão, do pastor, da irmã do seu lado, do seu amigo, do colega de bar, mas você ainda não conheceu o coração de Deus. Ame a Deus e Ele se manifestará com o seu coração para você saber quem é Deus de fato. O princípio da honra é algo que vai acontecer. E aí quando você honra, acontece uma coisa espetacular. Você respeita as coisas de Deus. Oh glória! Você começa a respeitar aquilo que você não respeitava. Você começa a ter um comportamento diferenciado. Oh glória! Você começa a temer a Deus. Não é ter medo
medo de Deus, você começa a temer a Deus. Opa, peraí, oh meu Deus do céu, não, eu não vou fazer mais isso não, porque isso aí entristece o coração do meu pai. Meu pai não alegra com isso, ele não vai gostar de me ver assim. Então aí você começa o princípio da honra, amar a Deus, e a transformação da sua vida, ela começa mais do que suficiente. No capítulo 2, versículo 29, eu vou ler de novo. Por que é que vocês olham com tanta ganância e sacrifícios? Porque você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando que eles engordem comendo melhor. Versículo 30. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família, os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdote. Mas agora eu digo que isso não vai continuar, pois respeitarei os que me respeitam, mas desprezarei os que me desprezam. Diga assim: o Senhor respeita quem o respeita, mas Ele despreza aquele que os despreza. Então, a versão do Ara, como é que está lá, filho? Coloca lá para mim. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Olha lá. Essa aqui já não é na versão revista e corrigida, não é na linguagem de hoje, tá? É na versão... Não, essa aí é a nossa linguagem. Você não colocou na outra versão? Ao meio, na área? Mas tem que trocar a versão. Aqui tem NVI, não é essa aí, nem NVI também não, é outra. Ensinar, clica aí, essa aí, não, Almeida, revista, essa aí, primeira, isso. Portanto, esse mesmo. Portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, ou seja, para sempre. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Honra e respeito. Lembra do que eu falei? A gente precisa, eu acho que a gente não muda do dia para a noite, irmãos. Mas Deus está mostrando um caminho aqui, para você trilhar daqui para frente. Deus está mostrando um caminho. A gente não muda do dia para a noite, mas Deus está mostrando um caminho para você. Você acha que tem que estar certo, isso aqui, ele acaba desonrando um, desonrando o outro. Pare com isso, pare. Daqui. Começa a não para, né? Pare com isso. Esse aqui é o seu juro. Esse é do Cris. 1, 2, 3. Som, teste. 1, 2, 3. Pronto. Pare com isso. Comece a trilhar o caminho da honra. Porque eu vou falar para você. Vou falar uma coisa muito grande. É difícil a gente honrar um marido, uma esposa, um filho, que muitas vezes não merecem, mas não é difícil honrar a Deus, porque Deus merece. Aleluia. Deus merece. Você nunca vai olhar para Deus e dizer: esse Deus que eu sirvo não merece. Ele é merecedor. Então é difícil honrar o pai, honrar a mãe, mas não é difícil honrar a Deus. Não diga que é difícil honrar a Deus. O que nós temos é um costume pagão de sempre colocar Deus em segundo lugar na nossa vida. E esse costume pagão, ele fica impregnado em nós, e a gente não manifesta esse amor a Deus como ele deveria. E quando a gente manifesta esse amor, as coisas de Deus acontecem e a promessa dele se cumpre. Deus está dizendo na palavra dele, ele não honra quem não honra. Não é o pastor Gilvan. Deus não honra pessoas que não sabem honrá-lo. Então você precisa aprender esse princípio da honra. Esse princípio da honra, eu ministrei uma vez aqui com a liderança, e estou passando para vocês agora,
um pouco mais de detalhe aqui, porque eu parei, né? Então você tem que aprender a respeitar. Respeite uma criança, respeite as autoridades, respeite o pastor, respeite as ovelhas, respeite cada irmão, respeite aquele que tem menos limite, né? Tem pessoas que podem entrar aqui e entram correndo, elas têm força. Tem outras que já estão machucadas, elas entram devagar. Tem outras que entram com grande intelecto, tem outras que entram sem saber nada. Então você tem que respeitar cada uma dessas pessoas. Você precisa aprender a honrar e dar valor dessas pessoas e não olhar para ela pelo que ela tem, porque se olhar pelo que ela tem, você vai desmerecer ela. Deus olhou para nós e não viu nada de bom, e aí Ele olhou para nós e disse: eu posso honrar meu filho, posso dar novas vestes, posso dar uma nova vida. Ele olhou para você e aprendeu a honrar a sua vida. Você precisa aprender a olhar para as pessoas e honrar as pessoas também. É um exercício que você tem que fazer. É um exercício. Com isso você vai honrar criança, você vai honrar bebê, você vai honrar todo. Você vai ser bom? Não. Você vai falar o que é certo, mas você vai ter que desaprender a ficar desonrando todo mundo. Basta ver um defeito, você desqualifica tudo da pessoa, né? Mas são princípios que nós não podemos abrir mão, que é o princípio da honra, glória. Então, como é que eu vou mostrar aqui para vocês, dentro da palavra de Deus, como é importante para o Senhor essa questão da honra? Então você vai abrir lá em agora não precisa mais, pode sentar lá com a sua digníssima esposa, viu? Não precisa mais, esse texto é que eu precisava que você colocasse. Gênesis capítulo 3. Obrigado. Versículo 17. Gênesis no comecinho da Bíblia. 3. Versículo 17. Aí Gênesis todo mundo conhece, né? Todo mundo que conhece a história de Adão e Eva, não conhece? Sim, graças a Deus. Se você tem alguém que faz assim, ó, Adão, então eu vou explicar, mas Adão e Eva todo mundo nós conhecemos. Primeiro homem, a primeira mulher, começo de tudo. E aí o homem e a mulher, eles acabaram desobedecendo a Deus e comeram do fruto proibido. Quando ele come do fruto proibido, aí chega nessa parte que chama o castigo. Capítulo 3, versículo 17, eu vou ler para vocês. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, do que Adão fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer erva do campo. Versículo 19: terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado, você foi feito da terra e vai voltar para a terra outra vez. Aí foi o castigo. Aí muitas vezes você pode pensar: por que o Senhor deu algo tão pesado para Adão, né? E aí você pode dizer: ele comeu da fruta. Aí eu vou ir no mesmo princípio lá dos filhos de Eli. Tá bom, irmãos? Eu quero falar de princípio, porque se eu falar de princípio, você não vai esquecer. Deus vai e planta um jardim e fala para Adão, tem uma planta lá, uma fruta que dela você não come, faz de tudo, pode comer de tudo, fazer o que quiser, mas daquela ali você não come. Aí falou para Adão. Aí o Adão foi lá, Deus deu a Eva para ele. Aí Adão falou para Eva, Eva, é assim, ó, Deus falou para mim que a gente pode aproveitar tudo aqui, tudo, só que dessa fruta nós não podemos comer. A Eva falou, olhou para tudo aquilo lá, né, e viu assim que tudo tão grande, para que ela ia querer uma planta só, né? A Eva
nada. Não deu problema no começo. Quando Deus fala com a gente, parece que não dá problema, né, igreja? Nós confirmamos tudo certinho. Você vai sair daqui, pronto para honrar sua família, pronto para honrar a filha. Pode aparecer um cachorro aí que você não chuta mais. Pronto para honrar. Deus falou comigo. Aprendi o princípio, aí você vai. Aí a Eva fez a mesma coisa, não pode comer. Deus falou, amém, glória a Deus. Está ligado na terra. Aí a Eva, entrou um bichinho lá, que foi a serpente. A serpente foi andando, naquela época a serpente, ela rastejava, ela caminhava, e ela foi ficar, onde a serpente, que ela foi ficar perto da plantinha proibida. Aí lá pertinho da planta proibida, a Eva foi bater um papo com a serpente. Tinha a fazer. O Adão é chato. Tem marido que é chato, né? A gente fica procurando algumas coisas. O Adão estava chato naquele dia. A Eva foi procurar a serpente. A serpente foi lá e começou a bater um papo com ela durante um tempinho. O que foi que Deus falou para Adão mesmo, Eva? Falou que dessa aqui não posso comer. Aí ela deve ter falado, a serpente falou assim: será? Pronto, aí já ficou a primeira interrogação da história da humanidade. Será? Será que se comer vai fazer mal mesmo? Aí a Eva ficou com aquela interrogação na cabeça. Ficou lá, depois passou semana, a serpente falou: mas o que Deus falou é verdade, só que... Aí vem outro problema, só que o quê? Aí a Eva começou a bater papo com a serpente. E aí começaram a vir o quê? As dúvidas. Se Deus falou, era para fazer ou não. Como Deus não falou com Eva, o que a Eva fez? Um belo dia, ela, será que Deus está falando aqui? Será que Deus está falando ali? Onde está Deus? De repente a serpente virou o Deus dela e ela come. Ela foi e comeu, e a Bíblia diz que depois que Eva comeu, não aconteceu nada. A terra estava normal, nada foi amaldiçoado, e a Eva comeu. Aí a Eva viu que não aconteceu nada, que estava tudo bem. Ela vai, pega aquela planta e dá aquela fruta, dá para o marido e diz: olha, eu comi, está tudo certo. Aí o Adão ficou assim: será que Deus falou errado também? Aí ela diz: não, pode comer, eu não morri, ninguém vai morrer não, pode comer que é gostosa. Aí ele: será que é gostosa? Hoje não, amanhã você come, vai. Outro bate-papo, o Adão e a mulher, porque Deus... E aí ele come. Aí a Bíblia diz que no momento que ele come, a terra se tornou maldita. Aí eu vi e li esse texto aqui para vocês aqui agora. Esse texto que eu li para vocês aqui agora vai fazer você se descolar dessa coisa de fruta, comida, e vai se apegar ao princípio da honra. Quando a Eva foi lá e comeu da fruta, ela não desonrou a Deus, ela desonrou a Adão. Ela desonrou o esposo dela. Ele falou: não faz isso. Aí ela foi lá e fez. Então ela desonrou o marido dela. O Adão, por sua vez, quando comeu, ele não foi amaldiçoado porque comeu. Ele foi amaldiçoado porque ele deixou de dar ouvido ao que Deus falou com ele e foi ouvir a mulher dele. E quando ele decidiu honrar a mulher dele, ele desonrou a Deus. E quando Adão desonrou a Deus, a terra se tornou maldita. Você está entendendo o princípio da desonra? Como é grave? Deus falou assim: o pecado desses meninos é muito grave. É muito grave. Sabe por quê? Porque eu vou falar uma coisa para você. Se chegar uma pessoa lá da rua, nunca entrou na igreja, e ela vinha aqui, sentar aqui, aí vinha a mulher dele estiver seminua, vinha e sentar aqui.
E eles ficam ali, e de repente ele está tão assim, de pegar e fumar um baseado e ficar ouvindo a palavra de Deus. Eu vou dizer para você, ele não está desonrando a Deus, porque ele não sabia. Eles não sabem. Eles não sabem nada de Deus. Mas quando uma pessoa sabe o princípio da honra, de honrar a Deus, ele sabe se vestir, ele sabe se comportar. Ele não vai ficar fumando baseado na hora do culto, ele não vai ficar abrindo o celular, ele não vai ficar de conversinha, ele não vai se tornar uma pessoa que trabalha com desrespeito às coisas do Senhor. Porque quando Deus olhar, ele vai olhar uma pessoa que não sabia de nada e ele vai ter misericórdia. Mas daquela ali que sabia, ele vai olhar e vai dizer: você me desonra com as tuas atitudes. Então presta atenção no que acontece na igreja. Presta atenção. Não vá pelo que a multidão faz, vá pelo que Deus já falou com você que Ele é. Vá pelo que Deus falou com você. Honre a Deus. Honre quem Deus colocou como a sua liderança. Honre a Deus quem Deus colocou como seu esposo, sua esposa. Meça as palavras para falar. Meça, medira. Vou medir a palavra que eu vou falar com a minha esposa. Eu vou medir a palavra que ela vai falar comigo. Eu vou me adaptar. Eu vou tentar me fazer o máximo possível para poder viver uma vida de honra, de honrar as minhas ovelhas, honrar as pessoas que estão comigo, honrar a liderança que Deus me colocou, honrar a palavra que Deus falou comigo. Porque tem palavra que Deus fala comigo, essa palavra precisa ser honrada. Eu preciso olhar para ela nos dias mais tristes da minha vida e dizer: Senhor, essa palavra é viva, ela é para a minha vida, apesar dos meus sentimentos, Senhor. Isso é honrar a palavra de Deus. Agora, quando você não honra a palavra de Deus, você faz que nem a Eva, você começa a ouvir a segunda voz. Para quê ir para a igreja? Para que ouvir o que ele está falando? Tem gente que tem 5, 6, 8, 9 pastores. Você já viu uma ovelha com 9 pastores? Dá para você ver como é doida, é uma ovelha doida. Um só já te deixa maluco, não é? O que eu estou te falando aqui está mexendo na tua cabeça. Agora você imagina 9 falando. Como que fica? Né? Eu falei: não, pastor, não, mas ele, o pastor falou: então você, peraí, 2 palavras, então fica, escolhe a palavra e fica com ela. Você vai andar nela, você vai honrar ela. Então. Ah, mas será? Então pronto, já pôs a dúvida, pronto. Né? Quando eu estou no culto aqui, eu estou falando para vocês aqui na igreja, pastor, como é que o senhor se comporta? Eu vejo que tem lá, está honrando, está buscando, está acendendo. Eu estou de olho em quem está acendendo, quem está honrando, quem está fazendo, e estamos indo junto. Estamos indo caminhando juntos, porque nós andaremos juntos para honrar o Senhor. Aqui agora estou dividido aqui, não, estou parando aqui, eu vou parar. Você vai parar, você vai ficar, irmãos, em nome de Jesus, não pare, não se desvie. Não se desvie, porque é muito fácil desviar. O caminho é estreito, só passa você. A porta é estreita, só passa você. Pare de querer andar com a multidão. Pare de querer andar com as muitas vozes. Ande com uma voz apenas. E essa voz que você ouviu, o Senhor olhará e falará que você honrou. Então você será honrado. Você será honrado. Pare de viver o princípio da desonra. Quem vive desonrando o líder, desonrando o pastor, desonrando o filho, desonrando o esposo, desonrando as suas ovelhas, vive na desonra, porque ela colhe, essa pessoa colhe daquilo que está vivendo. Então eu estou dizendo isso a vocês, porque é um princípio, é muito importante para Deus. É muito importante para Deus você aprender a honrar a Deus,
Porque vão surgir circunstâncias na sua vida, surgiu na minha, que eu precisei aprender mais a honrar a Deus do que a minha esposa. Precisei honrar mais a Deus do que a minha filha. E a minha filha, ela pensa em alguém que ela assiste todos os meus áudios. Vocês viram, eu estava conversando com ela assiste tudo que eu prego. Estava lá falando, ela falou, por isso que o Senhor prega tanto sobre a graça, né, pai? Por isso que é. Outro dia ela falou, mas se você me ama mesmo, você vai me buscar a tal hora. Eu falei, eu amo a Deus. Eu amo a Deus acima de você. E vou dizer uma coisa para você, eu vou fazer as coisas do Senhor que Ele pediu, e você aguarde. Você não fique na frente, porque eu amo a Deus. Você aguarde, você espera, que eu farei o possível por você, mas primeiro Deus. Ela vira a cara, faz manipulação todinha e depois pronto, acabou, rapidinho passa. Porque surgem situações na sua vida que você vai ter que dizer um basta. Um basta. E esse basta é importante, porque eu acredito que ele seja um princípio da honra, né, de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Eu queria que essa palavra estivesse no coração de vocês mesmo. Tá bom? O pecado que derrubou e destruiu o homem foi a desonra. O que faz nós homens muitas vezes infelizes é porque muitas vezes nós somos desonrados na escola, desonrados pelos nossos pais, desonrados pelas nossas famílias, e nós replicamos aquilo na nossa casa, sem querer. A gente replica aquilo que a gente mais detesta, a gente repete. Mas hoje o Senhor está dizendo que existe um princípio, que é um princípio que você precisa estabelecer na sua vida, que é honrar. Honre a Deus, honre aquilo que Ele colocou para você fazer na obra, honre o seu chamado, honre a sua liderança, honre, e Deus abençoará tudo que você fizer. É o que está escrito na palavra. Ele diz, abençoarei você perpetuamente. É o que está escrito aí. Agora, longe de mim, diz o Senhor, longe de mim estar com pessoas que me desonram. Aleluia, Senhor. Então, teve uma época que acontecia coisas comigo, presta bem atenção, eu vivia magoadinho. Eu chegava lá, eu vou colocar na mão do Senhor, eu vivia dizendo, eu não sou pastor, Rosângela, não sou pastor, porque já ouvi mais de 300, 400, até profecia eu já ouvi, que eu não sou pastor. Eu estou crendo nas profecias, eu sei que foi do diabo, mas eu estou começando a crer já. É tão magoadinho que eu ficava, com a atitude desnecessária de algumas pessoas, desmerecida. A gente faz tanto, e às vezes você faz tanto, e como um filho, sabe? Você faz tanto, mas não vem com certas coisas que é desmerecido. E aí, essa atitude desmerecida, eu fiquei assim. Daí o Senhor me levou um dia, irmãos, eu estava chorando muito. Vocês perceberam que eu choro também, né? Eu dei uma segurada, mas domingo furaram meus olhos aqui na igreja. Eu estava chorando muito e o Senhor me deu aquela palavra, aonde Samuel disse, Senhor, eu não sou digno, me tira da frente dessas pessoas, Senhor, porque elas não ouvem mais a Ti. O Senhor falou, Samuel, não é a você que eles rejeitam a mim. Aí quando Deus falou isso comigo, irmãos, foi como uma mão tirando assim, sabe? Não foi nada comigo, nada do que aconteceu no meu passado tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa e Deus. Irmãos, eu fui curado, eu virei outro pastor. Não tem nada a ver comigo, tem a ver a pessoa e Deus. Agora Deus me colocou aqui na terra para representar a palavra dele, e essa palavra, aleluia, não é minha, é dele, aleluia. Quem honra a Deus, honra a sua liderança, honra seus filhos, honra a sua família, honra o seu trabalho,
honra, ele vive o princípio da honra, aleluia, porque ele não consegue desonrar aquilo que Deus honrou nesta terra, aleluia. E assim é com você também aqui nesta noite. Deus quer levantar homens e mulheres que aprendem a honrar a Ele acima de todas as coisas, e assim amará o próximo como ama a ti mesmo, aleluia, Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Quando eu comecei a ministrar esse estudo para vocês, muitas vezes eu desonrei muitas pessoas. Eu me olhei e vi, eu desonrei. Falei, meu Deus do céu, não era para ter feito isso. E nesse momento que eu havia desonrado, eu achava que estava fazendo certo. É incrível, estou fazendo certo. Então, irmãos, quando o Senhor me ensinou isso, Ele também me ensinou que Ele estava me perdoando do meu passado, dos meus erros, porque Ele queria formar em mim um novo caráter, uma nova pessoa. Aleluia, aleluia. Então eu, como uma criança, eu preguei aqui esta noite como uma criança, como uma criança que aprendeu um grande tesouro na sua vida, e a sua vida mudou. Então você não precisa ficar enfiado, agradando outra pessoa. Não é isso que eu preguei aqui esta noite. É dentro de você. Respeite por aquilo que eles são. Confie em Deus, e Deus abençoará tudo que você colocar na sua mão. Amém. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu coloco, Senhor Deus, desde a menor criança aqui, Senhor, até o mais velho, Senhor Deus. Como Adão, Senhor Deus, que te desonrou, Senhor, assim fui eu também no meu passado, Deus. E nesta noite, Senhor Deus, eu quero fazer, meu Deus, um voto contigo, Senhor, de estar contigo, Pai, de confiar nas tuas promessas. Meu Deus, limpa o meu nome, faz do meu nome, meu Deus, não motivo de chacota, Senhor Deus, de homem desrespeitoso, de mulher desrespeitosa. Coloca, meu Deus, um novo nome na minha vida, Senhor Deus, que quando olharem para mim, eles vão dizer, aquele homem que Deus mudou o coração, aquela mulher que Deus mudou o coração. Me dá, Senhor Deus, o sobrenome de um novo coração, Senhor Deus. Me dá a oportunidade, Senhor Deus, aquelas que são possíveis ainda, de honrar, meu Pai, olhar com honra, Senhor Deus, aqueles que estão ao meu redor, honrar os meus filhos, a minha filha, a minha esposa, Senhor Deus, meu marido, honrar, Senhor Deus, tirar, meu Deus, o olhar de desprezo, oh Deus, o olhar de relevância e dar o valor que Tu dás a esta pessoa, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra nesta noite, Senhor Deus. Que o Espírito Santo, Senhor Deus, nos leve, meu Deus, a lugares mais altos e mais profundos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todo aquele que está aqui, Senhor Deus, e sente um peso no seu coração, por ter sido afrontado, por ter sido desonrado, por ter sido humilhado, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a cruz de Cristo diante desta pessoa, diante deste casamento, diante deste relacionamento, diante desta filha, deste pai. Eu coloco, Senhor Deus, a cruz, Senhor Deus, que morra, Senhor Deus, toda essa humilhação, que morra, Senhor Deus, todo esse desrespeito, Senhor Deus. E a partir de hoje nasça, Senhor Deus, um coração respeitoso, um coração amoroso, um coração, Senhor Deus, sem rancor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu abençoo cada vida aqui, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Glória a Deus. Amém.